Olá a todos, aqui é a professora Débora e hoje nós resolveremos a atividade de interpretação textual referente à semana do dia 8 a 12 de junho. Vamos lá ao primeiro texto. Leia o texto abaixo e responda. Ninho quer um amigo. Nino, por que você está tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste, ele se sentia sozinho. Ninguém queria ser amigo dele, pobre menino. Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. Ah, um menino, quem sabe? E tentou chegar perto dele. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco e ainda jogou areia no Nino. Coitado dele. Até que um dia ele tinha desistido de procurar, pensando em porque quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e adormeceu. Quando acordou, olhou-se no espelho. Enquanto escovava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. Achou engraçado, enxugou a boca e continuou brincando com o espelho. Era riso daqui, riso de lá, era a língua do Nino e a língua do espelho. Piscadela aqui, piscadela ali, começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho? Ele mesmo nunca tinha reparado nisso antes. Que legal era o Nino! Que garoto charmoso e bem-humorado! Nino ficou encantado com seu espelho. Fez-se ali uma grande amizade. E depois dessa amizade surgiram muitas outras. Nino hoje é um cara cheio de grandes amigos, incluindo ele mesmo. Valeu, Nino! Primeira questão. Nesse texto, no trecho, e não é que Nino era bem engraçadinho? 14º parágrafo. A palavra destacada que foi empregada no diminutivo para indicar o quê? No caso, engraçadinho foi usado para indicar o quê, gente? Ele diz assim, ó. Começou ali a verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho, ele mesmo nunca tinha reparado nisso antes. Nesse caso, letra A, afetividade, que mostra um carinho, um afeto. B, desprezo, está desprezando o fato dele ser engraçado. C, é ironia, ele é engraçado. Tá dizendo que ele é engraçado, mas ele não é engraçado. E D, tá falando da questão de tamanho, que ele é bem pequenininho, ele é engraçadinho porque é pequeno. Não, no texto mostra, dá ênfase aí que... E não é que Nino era bem engraçadinho, relacionado ao carinho, ao afeto, que ele, o próprio Nino, descobriu ao se olhar no espelho, certo? Então, só pode ser o item A. Leia os textos abaixo. Texto 1. Robôs inteligentes. Para os cientistas, robôs são máquinas planejadas para executar funções como se fossem pessoas. Os robôs podem, por exemplo, se movimentar por meio de rodas ou de esteiras, desviar de obstáculos, usar garras ou guindastes para pegar objetos e transportá-los de um local para outro ou encaixá-los em algum lugar. Também fazem cálculos, chutam coisas e tiram fotos ou recolhem imagens de um ambiente ou de algo que está sendo pesquisado. Hoje, já são utilizados para brincar, construir carros, investigar vulcões e até mesmo viajar pelo espaço bisbilhotando em outros planetas. O grande desafio dos especialistas é criar robôs que possam raciocinar e consigam encontrar soluções para novos desafios, como se tivessem inteligência própria. 2. Texto 2. Robótica. Robótica é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. As máquinas pode-se dizer que são vivas,
mas ao mesmo tempo são uma imitação da vida e não passam de fios unidos e mecanismos. Isso tudo junto concebe um robô. Cada vez mais as pessoas utilizam o robô para suas tarefas. Em breve, tudo poderá ser controlado por robôs. Os robôs são apenas máquinas, não sonham, nem sentem e muito menos ficam cansados. Essa tecnologia, hoje adotada por muitas fábricas e indústrias, tem obtido, de modo geral, êxito em questões levantadas sobre redução de custos, aumento de produtividade e vários problemas trabalhistas com funcionários. Então, vamos à questão. Esses dois textos informam que os robôs, letra A, imitam os seres humanos, B, podem fazer cálculos, C, podem reduzir os custos, D, são criados por homens. Gente, lá no texto 1. Vamos lá. Aqui no texto 1, lá no comecinho ele já diz assim, ó. Para os cientistas, robôs são máquinas planejadas para executar funções como se fossem pessoas. Aí, ao longo do texto, ele vai dizendo várias coisas que os robôs podem fazer. E essas coisas que os robôs podem fazer são as mesmas coisas que os seres humanos podem fazer, certo? Aqui, hoje já são utilizados para brincar, construir carros, investigar vulcões e até mesmo viajar pelo espaço, bisbilhotando em outros planetas. O grande desafio dos especialistas é criar robôs que possam raciocinar. Quem é que pode raciocinar? Os seres humanos, né? E consigam encontrar soluções para novos desafios, como se tivesse inteligência própria. Aí no 2, as máquinas podem dizer que são vivas, mas ao mesmo tempo são imitação da vida. Não passe fios unidos e mecanismos, isso tudo junto concebe um robô. Cada vez mais as pessoas utilizam os robôs para suas tarefas, ou seja, novamente aqui comprova o texto 1 e o texto 2 falam que os robôs imitam. Desculpa. Então, novamente, os robôs falam que, os dois textos informam que os robôs imitam os seres humanos, certo? Por que que não é a B? Porque podem fazer cálculos. Só vai dizer que pode fazer cálculos lá no texto 1. Podem também, podem fazer cálculos. No texto 2 não diz que eles podem fazer cálculos. Podem reduzir os custos. Essa redução de custos, tá bem ali, no texto, no finalzinho do texto 2. Reduzir custos só diz no texto 2. São criados por homens. Nos dois, a gente subentende que são criados por homens, certo? Mas, na verdade, a letra A é a resposta, porque os dois informam que os robôs imitam as ações dos seres humanos, certo? Vamos lá, próximo. Leia os textos abaixo. Poesia. Texto 1, poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Texto 2. Declaração de amor, da autora Clarice Lispector. Desculpa, gente. Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade, tá? E agora é um texto da Clarice Lispector. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa e ela não é fácil, não é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes como verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e alerteza e de amor.
A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialidade. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. Vamos lá para a questão. 3. Esses dois textos, eles fazem o quê? Letra A. Apresentam o tema usando a mesma estrutura. Eles têm a mesma estrutura? Não. Um é poesia, tem a estrutura, é uma estrofe com versos, e o outro é um texto narrativo em prosa, certo? Não em versos, tá? Então, não é item A. B. Tem-se uma visão poética sobre o ato de escrever. Opa! Qual é o assunto? Nesse caso aqui do poema, ó, gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. Mas aí no final, mas a poesia desse momento inunda minha vida inteira. No caso aqui, o autor está falando sobre o ato de escrever. E no texto 2, a declaração de amor, né? No caso, a autora Clarice, ela ama a língua portuguesa, ela não é fácil. Aí, a todo momento ela vem falando da forma, de como escrever. Ó, a língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa, certo? Então, vamos guardar o B. C. O texto 1 refere-se a qualquer forma de escrita. Não, não é qualquer forma de escrita. Está, no caso aqui, da poesia mesmo, a forma escrita da poesia mesmo. D. O texto 2 apresenta o tema com objetividade. No caso, temos duas formas de transmitir uma mensagem, um texto, de forma objetiva e subjetiva. No caso aqui, ela está falando no segundo texto. Vamos lá. Ela está sendo objetiva, dizendo com clareza que o ato, no caso, o ato de escrever a língua portuguesa é complicada, mas existem pessoas que encaram o desafio de escrever. Ela está dizendo assim, bem objetivamente? Não. Ela está utilizando também uma linguagem poética, certo? A pessoa só vai entender que ela está falando da forma de escrever quando lê o texto completo, tá? Então, só pode ser o item B, certo? Tem uma visão poética sobre o ato de escrever. Os dois textos, tanto a poesia como o texto de Clarice Lispector, focam nessa questão de escrever, certo? Então, gente, foi isso por hoje e até a próxima. Obrigada.